Fala. Eu estou aqui com ele. E é Jorge Henrique. É Jorge Jorge Henrique? E a Amanda, ela coloca muito da história de vida dela nas músicas, né? Até uma forma, eu queria saber se você acompanha um pouco a composição, uma música feita para você. Acompanho e para mim é uma alegria muito grande. Eu falo que a parte da composição em si é algo muito bonito, ela colocar os sentimentos dela para fora, mas minha esposa ela tem acordar de manhã com o violãozinho, ela passando as músicas, poder viver isso de perto, próximo dela, esse processo todo de composição e ver sair uma canção tão bonita, uma poesia tão bonita, isso é uma alegria muito grande. Ele é um pouco tímido. Um pouco não, muito. E quais que são esses Você fez momentos rápido? que você compõe? Oi? Não, perguntei para ela, quais são esses momentos que você compõe, né? São momentos de alegria, um momento mais reflexivo? Então, depende, né? Cada canção ela tem uma história, assim. Às vezes eu tô com uma inquietação assim na minha alma a respeito de algum tema, alguma coisa, e aí eu sento para escrever. E às vezes a inspiração ela bate, assim. Simplesmente eu vi, sei lá, chuva batendo na janela e eu sentei para compor. As que eu gosto mais são essas, que bate um momento. Mas, às vezes, eu estou com uma inquietação assim, que eu não preciso falar sobre isso, e aí começo a escrever, mais ou menos assim, que surge as canções. Engraçado, né? Como é a inquietação, como o estar fora do lugar faz parte do processo criativo, né? Como artista, vocês devem sentir muito isso. Todo o processo, todo o processo. Quando você se vê sem essa sensação, né, você se vê perto de um conformismo, tá na hora de abrir uma janela, de, sei lá, mudar de casa, trocar de roupa, arrumar uma briga, qualquer coisa para ver se, né? Para ver se a inspiração vem. Para dar uma mexida na água, né? Tem que mexer. Essa inquietação também sempre fez parte da vida e do trabalho do Pedro Mariano. Pedro Mariano, que tem a música no DNA e coloca DNA aqui, né, no nome do trabalho também. Até porque você fez bastante coisa com seu pai, não fez? Eu fiz no começo da carreira, eu fiz bastante coisa com ele. Depois a gente chegou à conclusão de que a gente já tinha feito bastante coisa, que a gente podia já seguir. Ele já estava bem crescidinho, ele já podia seguir o caminho dele. Mas a família inteira é musical. Pedro Mariano, filho da Elis, do César Camargo Mariano, irmão da Maria Rita, irmão do João Marcelo, do Marcelo Mariano, da Luísa Mariano, um monte de Mariano. É Mariano que não acaba mais. Mas o nome do disco, DNA, na verdade, ele vem por causa de uma música. Não necessariamente, não tem nenhuma mensagem subliminar relacionada a isso, mas sim uma canção que eu recebi do Tedeschi, que ele fez uma alusão, uma relação, digamos assim, do DNA sobre uma ótica que eu não tinha pensado ainda. Porque por muitas vezes eu me pegava, sei lá, de manhã, tendo uma reação, lia alguma coisa no jornal, aí ficava bravo, aí tinha uma reação meio intempestiva, e aí eu falava, pô, mas por que será que eu tive essa reação, né? Porque a gente sempre associa o DNA a características mais palpáveis, né? Físicas. Física, cor do cabelo, até mesmo um jeito de falar, alguma coisa assim. E não a reações, a sentimentos, né? E muitas vezes meu pai falava para mim, eu respondia alguma coisa para alguém, eu fazia uma piada de alguma situação, e ele falava assim, ele falou, caramba, você não conviveu com a sua mãe, mas você é igual. Né? Eu falava, por quê? Ele falou assim, não, esse humor ácido. E humor, essas coisas são muito, muito subjetivas para você associar diretamente ao DNA. E aí o Edu fala exatamente disso, fala de tristezas que você pode eventualmente sentir e alegrias que você pode realmente sentir, que podem ter vindo do seu pai e da sua mãe, que não necessariamente sejam coisas que você... que sejam só suas, né? Que vem carregado de uma série de coisas. E eu achei muito legal a forma como ele colocou, e ele ainda, aí já é uma parte mais técnica, muito curiosa na letra, que todas as palavras, elas se encadeiam. A última palavra da frase é a primeira da próxima frase, como se fosse o encadeamento. Disso. Adoro também. Aí, o prato cheio. Aí, como eu estava apaixonado pela música... Porque aí vira cadeia de DNA mesmo, exatamente. né? É um oásis no meio dessa aridez toda. É uma loucura. Porque você falou em aridez, mas eu vou... O que está pegando, o que está tocando, ou que, enfim, a gente ouve sem querer ouvir, é meio mais do mesmo, ou tudo muito igual, e às vezes eu acho pouco. Sim. Eu acho muito pouco, porque Sim. eu comparo, porque eu já tenho 50 anos, eu já ouvi muita coisa, então eu fico comparando e acho que está faltando. Eu tinha um professor na faculdade que chamava isso de música samambaia.
é uma coisa que está ali enfeitando o ambiente e ela não causa nada para ninguém, sabe? E ele sempre falava a respeito das canções que você precisa parar para digerir e você não consegue simplesmente ficar alheio a ela ali no ambiente. Você tem que parar e falar, caramba, tem alguma coisa aí que eu preciso digerir. E esse é sempre meu objetivo como compositora, assim, é fazer com que as pessoas parem o que elas estão fazendo e pensem, caramba, o que é isso aí? Mas hoje em dia Pedro, tem muitos como é que é? artistas. Opa, desculpa, fala. Hoje em dia tem muitos artistas que pegam já aquela receita pronta, aquela receita que sabe que funciona e aplica ali mesmo, né? O desafio acho que é criar um diferencial, né? Você tem todo um histórico com influências na família, mas conseguiu criar sua identidade, Pedro. Então, como seria conseguir criar um diferencial atualmente? O programa tem quanto tempo de duração? Não, na verdade, o grande enigma, essa pergunta ela é feita pendularmente ao longo da história da música e da história da indústria fonográfica em períodos distintos. O que eu venho notando é que a distância entre uma pergunta e outra, o tempo, a janela de tempo está diminuindo. A gente começa a se fazer mais vezes essa pergunta, porque uma série de outros fatores, tecnologia, comportamento, alienação geral, total das pessoas, tudo isso contribui para um comportamento de consumo do entretenimento de uma forma geral. Porque, assim, eu vi num documentário do Quincy Jones, ele dizendo, acho que ele associa essa frase a Nadia Boulanger, se eu não me engano, com quem ele estudou na França, que ela dizia que a música ela tem dois propósitos, ou ela diz à alma, ou ela diz ao corpo. A música ela tem esses dois propósitos, ou ela vai dizer à alma, ou ela vai dizer ao corpo. E o que eu vejo hoje é um monte de coisa que não diz nem a um nem a outro. Ela não tem nenhum dos dois propósitos, é um lance. Só que é um lance que está falando com muita gente. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar o que é que está errado, se é que está errado. Se não somos nós que estamos ficando velhos e que tem uma coisa nova acontecendo que será... Não vou fazer essa comparação, que é uma grande sacanagem, mas seria como foram os Beatles para os jovens dos anos 60,